Um outro tema muito interessante que foi sugerido que a gente abordasse aqui é sobre menopausa e menopausa precoce. Eu ainda acrescentaria uma outra variante dessa situação, que seria a falência ovariana precoce. Pois bem, do ponto de vista de definição, menopausa significa última menstruação de uma mulher. Então, a mulher, se ela entrar na menopausa, ou seja, no climatério pós-menopausa, a partir dos 40 anos de idade, ela apresenta uma menopausa fisiológica, porque os ovários, a partir dos 40, 45 anos de idade, diminui a sua função, a sua atividade, então essa paciente pode menopausar, ou seja, apresentar a última menstruação e não menstruar mais. Se ela apresenta uma ausência de menstruação a partir dos 40, 41, 42 anos até os 45 anos de idade, a gente considera como sendo uma menopausa precoce. Se a menstruação dela desaparece dos 45 aos 55 anos, é uma menopausa fisiológica esperada dentro do habitual. Entretanto, se ela apresenta uma menopausa, ou seja, uma ausência de menstruação após os 55 anos, a gente considera isso como sendo menopausa tardia. É normal? É normal. É comum? Não, não é comum. Então, especialmente nesse caso que a paciente, após os 55 anos, ela continua a menstruar, ela deve ser monitorada mais a rigor, mais a miúde, de forma a você intervir e que esse prolongamento da menstruação não traga grandes prejuízos para ela. Por outro lado, aquela paciente que antes dos 40 anos de idade, já tivemos paciente com 24 anos de idade, sem menstruação mais na vida dela. Nós caracterizamos essa situação não como menopausa precoce, mas como falência ovariana precoce, que muitas vezes está associada a alterações genéticas, algumas vezes medicamentosas, é meio duvidoso isso, mas a paciente que apresenta ausência de menstruação definitiva antes dos 40 anos, por causas hormonais, vamos dizer assim, por causas fisiológicas, é considerado falência ovariana precoce. Por outro lado, se a paciente tem menos de 40 anos de idade e se ela tirou o útero dela, ela vai apresentar também uma menopausa precoce, só que sem influência hormonal, porque os ovários vão estar produzindo hormônio normalmente. Ela tem uma menopausa cirúrgica, mas não necessariamente com sintomas de menopausa por falência ovariana. Podemos tratar isso no outro assunto a posteriori. Obrigado.